ar mais um Dicas de Saúde, aqui o programa da TV Câmara, onde nós falamos sobre saúde, bem-estar e como ter um estilo de vida mais saudável, além, é claro, de cuidar dos nossos amados, os que estão próximos, né? Das crianças e de toda a família. Por isso, nós recebemos especialistas para explicar sobre doenças, diagnóstico, prevenção, consequências, sintomas, tudo isso aqui no nosso programa, tá? Hoje nós vamos receber a doutora pediatra e neonatologista Isabelle Tribst. Ela vai nos explicar sobre a coqueluche. Você sabe o que é? É aquela famosa tosse comprida? Pois é, a doutora vai nos explicar um pouquinho mais. Muito obrigada, doutora, novamente pela sua presença aqui no nosso programa. Seja bem-vinda de volta e vamos explicar para o pessoal de casa, afinal de contas, o que é a coqueluche. Muito obrigada mais uma vez pelo convite de estar aqui com vocês. Bom, a coqueluche, também conhecida como tosse comprida, é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria chamada Bordetella pertussis. O quadro é muito parecido com uma gripe no início do dia e aí, conforme a evolução dela, vai vindo essa tosse mais seca, uma tosse persistente, que vem um barulho agudo no final, tipo quilha, e essa tosse pode fazer até com que a pessoa perca o fôlego. Então, é uma tosse bem característica, muito conhecida pelos médicos, então é fácil fazer o diagnóstico por essa tosse, tá? Assim, mas existem outros meios também de fazer diagnóstico. E falando nisso, do diagnóstico, é realizado entre as crianças, né, doutora? É uma doença que afeta principalmente as crianças e os bebês, não é isso? Então, vamos falar um pouquinho sobre o público, né? Isso mesmo. Quem que a doença afeta? É mais comum em crianças, pode afetar sim adulto, tá? Principalmente adulto imunocomprometido, com baixa imunidade, tá? Assim, mas é mais comum em crianças e pode ser mais grave em bebês menores de 1 ano, tá? Porque principalmente que eles não estão ainda com o esquema vacinal completo. Perfeito. Então, olha só, gente, é uma doença que precisa de atenção, precisa ser cuidada. E aí, doutora, quais são os principais métodos de prevenção da coqueluche? Bom, o principal é vacina. A vacina é dada com 2, 4, 6 meses, depois é feito aí um reforço aí com 1 ano e 2 meses, tá? Então, essa vacina, existem estudos, até evidências demonstrando que a coqueluche, ela tem períodos oscilatórios de sazonalidade de anos em anos, porque a doença fica baixa, a população deixa de vacinar, então a doença volta em alta. Esse ano a gente teve aí um aumento assim surpreendente aqui em São Paulo, em torno de 700% a mais de casos. Nossa, é muita de notificação e fora os casos subnotificados, porque muitas vezes a pessoa deixa de ir ao médico e não faz o diagnóstico, né? E doutora, quais são os principais riscos para as crianças que não são vacinadas contra o coqueluche e aí acabam contraindo aí a bactéria? Pode evoluir com quadros de pneumonias graves, necessitando de hospitalizações, né? Desconforto respiratório, cianose, então assim, insuficiência respiratória, com necessidade inclusive até de UTI, ventilação mecânica, então tem que tomar todos esses cuidados. Perfeito. E para os pais, doutora, que estão em casa, como que eles podem observar se a coqueluche está atingindo os filhos, né? Se ela está começando a se desenvolver ali nas crianças, quais são os principais sinais para os pais ou até para quem trabalha com crianças, né? Começar a observar que pode, de repente, ser uma coqueluche evoluindo. Bom, a coqueluche, normalmente ela não dá febre, dificilmente ela dá febre. Ela geralmente começa com quadro gripal, então isso muitas vezes é confundido. Mas depois de 1 semana desse quadro gripal, a tosse fica persistente. Então, a gente sempre fala que tosse persistente, aquela tosse de mais de 10 dias, 14 dias de tosse, procurar o pediatra para estar fazendo o diagnóstico. Perfeito. E, doutora, quais são os riscos agora de um diagnóstico não feito no tempo correto ou feito de maneira equivocada? Né? Então, porque assim, facilmente poderia ser confundida com uma gripe ou até uma crise alérgica por conta da tosse, deste quadro mais gripal. Então, quais são os riscos de um diagnóstico feito de forma equivocada? Na verdade, a tosse vai ficar persistente, né? Então, se não for tratado adequadamente, essa tosse pode persistir até 4 semanas de tosse, tá? Então, assim,
e pode evoluir com pneumonias, né? Então é importante estar fazendo o tratamento da coqueluche é com antibiótico, existe antibiótico certo, então necessita da prescrição médica para o uso desse antibiótico. Por isso que é tão importante buscar um profissional, gente, na hora de dar ali o devido tratamento para a criança e não medicar sob hipótese nenhuma em casa, né, doutora? Isso. Sempre procure o seu pediatra de confiança para estar conversando, tanto no consultório particular quanto na UBS, tem pediatra disponível para estar fazendo o diagnóstico. Pronto-socorro, no caso da criança estiver com insuficiência respiratória importante, então aquela criança que está muito cansada, com desconforto, com a boquinha roxinha, com baixa saturação, nesses casos são os pronto-socorros, né? Mas no geral, apenas a tosse pode estar fazendo o diagnóstico tanto na UBS quanto no consultório médico. Perfeito. Doutora, para os pais aí que têm mais de uma criança em casa, né? Como fazer esse cuidado entre as crianças, para que a coqueluche não acabe sendo transmitida de uma criança para outra, de um filho para o outro, até porque é muito difícil, né, de fazer esse isolamento entre as crianças. Sim. Inclusive, se os pais podem pegar também? Podem pegar, é mais raro, geralmente são pessoas mais imunodeficientes, né, imunocomprometidas, gestante, idoso principalmente, tá? Pode pegar. E a pandemia, né, do Covid nos trouxe algumas questões, né? Então, a educação respiratória, então sempre orientar quando for tossir, tá colocando o braço para tossir, sempre lavagem de mãos, tá? Se for precisar sair de casa, uso de máscara, tá? Assim, mas realmente o importante é evitar tossir, né, na frente do outro. As crianças é muito comum, põe objeto na boca, então está sempre higienizando esses objetos. Se a criança usa mamadeira, chupeta, está sempre higienizando. Pois é, e essa parte é muito importante, doutora, inclusive em relação à higiene, né? Principalmente dentro das escolas, de creches ou até ambientes e locais que recebem, acolhem muitas crianças, né? Então, a coqueluche, ela tem uma época que é sazonal, que tem mais, assim, esse índice de casos mesmo. E aí, quais são os cuidados que os profissionais que atuam com crianças devem tomar para que esse número de casos não aumente? Na verdade, ela aumenta mais em períodos frios, né? Porque no inverno a gente tende a ficar em ambientes mais fechados, né? Então, aglomerados. Então, é onde não tem circulação de ar. Então, a bactéria, ela se dissemina mais, né? Tanto ela quanto outros vírus, tá? Assim, mas também a pandemia nos trouxe algumas questões, né? A gente não está tendo tantas épocas específicas. A gente está tendo um aumento de casos aí desde março, né? Assim, desse ano aí da coqueluche. A gente teve um aumento aí importante no estado, em São Paulo, né, de 700% aí nesse ano de diagnósticos, né, de casos notificados, tá? E os cuidados são esses. Então, aquela criança com uma tosse persistente, aquela criança com quadro gripal bem importante, está sempre sinalizando a família. O ideal é essa criança não estar indo à escola com quadro gripal, com tosse persistente, está ficando em casa, e medidas de higiene respiratória, né? Então, sempre cobrir com o braço na hora de tossir, lavar as mãos, uso de álcool. Perfeito. E doutora, tem alguma idade assim que a coqueluche ela é mais perigosa ou até que o número de casos é maior? Então, tem um grupo aí de crianças de idade, né, que é maior? Sim, a faixa etária é menor de 1 ano, tá? E mais perigoso, principalmente os menores de 6 meses. Olha só. E aí dentro das escolinhas também tem algum índice de a faixa etária, de repente, que é mais transmitido, assim, entre 2, 3 aninhos? Sim, essa faixa etária que eles até 2 anos, porque eles ainda estão numa faixa etária muito oral, né, de colocar muitos objetos na boca, Sim, né? difícil. Eles não têm tanta consciência da higiene, né, assim, da educação, né, para tossir e tudo isso, então é muito mais comum na faixa etária menor de 2 anos. Perfeito. Então, para os papais que estão aí preocupados, né, que querem tomar medidas de prevenção, a vacina vai ser sempre o melhor caminho. E é claro, né, igual a doutora falou, tomar todas essas medidas aí de higiene pessoal e passar para as crianças, né, de higiene respiratória. É necessário que isso seja ensinado também nas escolas, doutora, inclusive? Isso. As escolas precisam começar a abordar mais esse assunto? Como eu comentei, né, na pandemia a gente já veio com esse aprendizado, eu acho que é um aprendizado que a gente tem que manter, né, assim, essa educação, assim, em relação a qualquer quadro aí gripal, né? Perfeito.
E, doutora, para as crianças que já contraíram, que já tiveram contato com a bactéria, o que você pode deixar de dicas para os pais para que essas crianças consigam sair deste quadro mais rápido, né? De repente em relação à alimentação ou até métodos assim mais simples para não contrair além da higiene respiratória? Então, sempre que tiver contato com uma criança aí com coqueluche, ficar atento aos sintomas, tá? A vacina realmente é o melhor método de prevenção, então manter a cartão de vacina da criança em dia, boa alimentação. A vacina, ela pode não te impedir de pegar a doença, mas você pegar de uma forma mais amena, menos grave, tá? Assim, então, sempre a minha dica mantenha a carteira de vacinação em dia. Dica de uma médica, né, gente? Não poderia ser melhor. Então, doutora, acho que deu para a gente explicar um pouquinho mais sobre o que é a doença, sobre como prevenir, como cuidar e ficar atento aí, né, com as crianças, tanto em casa quanto na escola, né, gente? Coqueluche pode sim virar uma doença ainda mais séria, então, por favor, vamos manter a vacinação em dia, igual a doutora já recomendou, e cuidando, é claro, da sua ou das suas crianças em casa, e assim você vai estar cuidando das crianças dos próximos papais, né, que vão estar lá também nas escolinhas, tá? Doutora, muito obrigada novamente pela sua presença aqui no programa, pelas dicas e por todo o conhecimento trazido em mais um Dicas de Saúde. Mais uma vez, agradeço o convite de estar aqui com vocês, Dri. Muito obrigada, doutora. Então, fica aí, gente, mais um programa repleto de informações para você que é papai, mamãe ou que tem alguma criança em casa, tipo eu que tenho um irmãozinho, né, um nenenzinho em casa. Então, fica aí de dicas para você tomar todos estes cuidados, tá? Agradeço novamente a sua audiência aqui com a gente e vocês já sabem, eu sempre falo em todo o programa, mas é bom lembrar, né, gente? Este programa está disponível aqui na programação da TV Câmara, mas depois também lá no nosso canal do YouTube, né, no Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Aproveita para se inscrever, deixar o seu comentário, a sua sugestão, suas perguntas e dúvidas, inclusive, né? Você pode deixar aí um tema sugerindo aqui para o Dicas de Saúde e depois não deixe também de acompanhar mais trabalhos do Legislativo de Mogi das Cruzes no site da Câmara Municipal e lá no Instagram da Câmara também, que nós estamos sempre postando as coisas por lá. Novamente, agradeço a audiência de todos vocês e vejo vocês no próximo Dicas de Saúde. Aqui é a Andriele Mendes. Até mais.